Graça e paz, irmãos. Alegria de estar novamente em casa. Muita alegria. De todo o meu coração, eu digo para vocês, muita alegria de dizer sim ao convite dessa igreja e começar agradecendo em nome da casa de Maria e Marta, de todas aquelas crianças, de todas aquelas famílias, agradecer a vocês pela mão estendida, pela comida no prato, pela roupa que veste, pelo sapato que calça os pés daquelas crianças. Obrigada por um final de ano feliz, abundante, lindo que eles tiveram. A cesta de Natal deles, este ano ainda com bacalhau. Nós agradecemos. Vocês estiveram todos presentes lá, porque nós mencionamos a Igreja de Vida Nova de Toronto. Muito obrigada. As crianças receberam bastante roupas, tudo novinho, tudo pronto, e também as cestas básicas, cestas de Natal, os doces das crianças, eles cantaram, tiveram palhaço este ano, que a Ângela deu de presente o Faísca e Fumaça, e a Fumaça, como é? Faísca e Fumaça, que vieram de Salvador, só para se apresentarem para eles, para também ter um momento assim de evangelismo para as famílias. Mas, como eles não podem estar aqui, eu estou aqui para agradecer a vocês que promoveram todas essas coisas. Muito obrigada. Bom chegar aqui e ver que as crianças cresceram. Como crescem? Nem me reconhecem. Eu tenho que estar chamando, ei! Mas é bom ver isso aqui. Que alegria. Bem, mas vamos trabalhar, senão o pastor não me convida mais. Nós vamos falar sobre oração. O Evangelho de João começa dizendo, no princípio era o verbo. No tempo que eu estudei, faz muito tempo, a gente aprendia que o verbo, ele concentra toda a expressão e a comunicação no texto. Se eu digo uma frase sem verbo, ninguém entende. Eu disser para vocês, ontem Toronto, você diz eu o quê? Cheguei em Toronto. Ah, eu botei o verbo chegar, agora fez sentido. Se eu não botar o verbo, não tem sentido. Então, o verbo, ele encerra a comunicação. E João diz, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, da palavra, do sentido. E sem o verbo, nada do que foi feito se fez, porque a vida estava nele. Se o próprio Deus resolve fazer tudo com o verbo, com a palavra, com a comunicação, se o próprio Deus resolve que sem a comunicação, sem a palavra, ele não faz nada, como é que eu vou achar que eu vou fazer alguma coisa sem a palavra? Aí, quando nós olhamos lá para o Gênesis, está escrito assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Eu tenho uma dificuldade com isso. Porque quando eu penso terra com forma, redondona. Mas aqui está dizendo que a terra é sem forma. Uma terra amorfa. Além do mais, eu penso na terra cheia de cadeias de montanhas e de rios e de oceanos e de florestas, mas aí diz que a terra era vazia. Para piorar, havia trevas sobre a superfície do abismo. Era um caos. Mas o Espírito de Deus pairava. Ele tomava conta, ele cuidava. Até o dia que Deus vem e diz a palavra, haja luz. Pá! Começou tudo com a palavra. Então a palavra é o princípio de tudo. Oração significa palavra, orar, falar, se comunicar,
diretamente com Deus. E quantas vezes nós esquecemos que o primeiro que busca isso é Deus. É Deus que começa tudo. E Ele começa tudo pela palavra. A nossa oração é apenas uma resposta a Ele. Por que será que muitas vezes nós fechamos esta abertura de comunicação com Deus? O que será que nos impede de falarmos com Deus? Olha, eu queria hoje dar um exemplo pequeno. O Salmo 137, ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, porque os que nos levavam cativos nos pediam canções. E os nossos opressores diziam: cantai-nos algum dos cânticos de Sião. Mas como haveríamos de cantar o canto do Senhor em terra estranha? Olhe bem. Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, todo o tempo. Mas, como eles estavam sendo levados cativos, Deus não era mais digno de louvor. Enquanto tudo parecia bem, Deus era digno de louvor. Na hora que eles estavam sendo levados cativos, porque estavam sofrendo, penduraram o instrumento de louvor no salgueiro, no chorão, aquela planta. Quantas vezes nós achamos que Deus só é digno da nossa conversa, da nossa adoração, quando Ele está fazendo tudo o que nós queremos. Eu estou chegando dos Estados Unidos assim. Eu saí da igreja lá em Washington, numa situação assim que a igreja estava abalada, porque um dos irmãos que toma conta, se ajuda muito na igreja, na liderança, tinha sido preso pela imigração. A igreja orando, orei com a esposa dele, crianças, ela chorando, o pastor agoniado, que nessa hora o pastor sofre, que só, e tudo mais. Aí de lá nós viemos para Newark. Cheguei em Newark, o rapaz ia saindo do trabalho, veio uma senhora de 67 anos, na contramão, bateu, ele morreu na hora. Deixou a esposa com uma filha de 14 anos e um de 11, a igreja chorando. Está sendo agora o culto. Nesse momento, eles estão no culto de funeral. Só que ontem, de tarde, o rapaz da imigração já foi solto. Mas o outro que está morto, está morto. Nós podemos ver o quê? Deus no comando. No comando. Tantas coisas duras que acontecem hoje. Você vê a perplexidade de Rabacuque. Por que o Senhor me faz ver tantas coisas? Por que o Senhor me mostra? Meus irmãos, nós hoje no mundo estamos com 110 guerras em curso. 110 guerras hoje estão em curso. Não se fala mais na guerra da Ucrânia com a Rússia, não dá mais ibope. Não é? Por enquanto é só Venezuela e Irã. Hoje saiu uma coisa, teve um ataque na Síria. E assim, mas os Houthis já pararam. Ninguém está falando mais do Sudão. Ninguém está falando mais da Líbia. Então, nós temos, assim, dependendo da mídia, aquilo que chama a atenção, mas 110 guerras estão em curso. Se você puder aprumar seus ouvidos espirituais, você vai ver choro, gemido, lamento,
fome, saudade, falta de direção. Para onde ir? Para onde andar? Uma viúva olha para os seus filhos. Para quê? Porque a viúva primeiro chora a orfandade do filho, eu sei isso. Porque eu fiquei viúva. E eu nunca tive tempo para orar a minha viuvez, chorei a orfandade dos filhos, porque filho, pai, eles nunca mais vão ter. Então, quanta dor existe neste mundo. Quanto grito, quanto clamor, mas quanto gemido no silêncio, que não tem ninguém para ouvir. E quanta dificuldade que nós temos, às vezes, de emprestar o nosso ouvido para ouvir uma pessoa gemer. Deus continua no seu santo templo. Ele diz para Abacuque, veio de entre as nações e maravilhai-vos, eu estou fazendo uma obra tão grande. Nós, às vezes, pensamos que Deus esqueceu. Não. Assim como Deus mandou o anjo Gabriel avisar para Daniel, Daniel, eu vim para te fazer entender o que vai acontecer. A visão que eu trouxe para ti é para o teu povo. As 70 semanas são para o teu povo e para a tua cidade santa. Então, ele vai dizer, vai derramar notícias terríveis para quando acontecer, Israel saber que eu estou sabendo. Como ele chama João, e ele avisa, João escreve, para que eles saibam, para que a igreja saiba, quando tudo isso estiver acontecendo, eu avisei, está tudo escrito, mas olha aqui o happy end. Nós estamos vivendo, meus irmãos, os tempos finais. Quando começaram os últimos dias, no dia de Pentecostes, está escrito na Bíblia, Atos 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, faltam 7 anos para que se complete o segundo milênio do Filho de Deus na cruz, do Filho de Deus ressurreto, do Filho de Deus entronizado nos céus, do Espírito Santo na terra. Isso tudo aconteceu no ano de 33. Então faltam 7 anos para completar o segundo milênio. Eu não sei o que isso tem a ver com o arrebatamento da igreja, mas vão fazer 2000 anos. Estamos aqui. O tempo passa e eu posso dizer para vocês com autoridade de ser seguramente a pessoa mais velha aqui. As coisas não ficaram mais fáceis. Todas as coisas foram ficando mais difíceis. Depois da Segunda Guerra, a decadência foi mais aparente. E só vai piorando, piorando, piorando. Se você olha entre as nações, me aponta um filho de Deus que esteja no governo. Para que os homens fabricam tanto armamento bélico? Eles vão ter que forjar guerras para vender o armamento. Senão, para que eles vão fabricar armamentos cada vez mais sofisticados? Só estou chamando a atenção disso pelo seguinte, porque às vezes pensamos que Deus só é digno do nosso louvor quando as coisas parecem bem para nós. Não. Deus é sempre digno do louvor. Dores, injustiças vão acontecer conosco. Nós lembramos que a Bíblia nos diz, no livro do profeta Daniel, que é a espinha dorsal de toda a profecia bíblica. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Pronto. Acabou. Este homem levou daqui, entre tantas coisas, levou jovens,
lindos, como nós vimos aqui. Lindos, sadios, adoradores do Deus verdadeiro, levou para a Babilônia. Entre eles estava Daniel, 17 anos. Pensa o que é o seu filho com 17 anos ser levado cativo para uma outra cultura inferior, para um outro povo, ninguém lhe pediu licença, outra língua, outra adoração, levou cativo. E ainda o fez eunuco. Daniel foi feito eunuco aos 17 anos. Por isso não se ouve falar de filhos de Daniel, nem esposa, nem nada. Foi feito eunuco. Ele foi entregue ao chefe dos eunucos. O nome dele era... O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Porque ele foi... O rei determinou a ração diária para ele e entregou a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos. Daniel, seus 3 amigos foram feitos eunucos. Que você acha que esse rapaz podia sentir? Acabou a vida para mim. Não tem futuro. Não vou casar, não vou ter filhos. Acabou para mim. Aonde ele se apoiou? Na oração. O rei não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que conseguir. O rei queria saber o que ia ser da Babilônia depois. Não tinha mais o que conquistar. Nabucodonosor tinha conquistado tudo, a grande Babilônia. Deitou na cama, queria saber como iam ser os governos do mundo. Deus mostrou para ele como seriam os governos do mundo através de uma estátua. Então ele chamou os encantadores deles, os caldeus, os feiticeiros, os pais de santo, e disse para eles: eu quero a interpretação do sonho, mas eu não vou dizer para vocês o sonho. Vocês vão ter que saber qual foi o sonho e qual foi a interpretação. Ninguém podia saber. Os caldeus disseram para eles: olha, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande ou poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de alguém, de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. O rei ordenou a matança de todos eles. O decreto saiu. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos, porque eles estavam no meio dos sábios, dos encantadores, lá que eles foram postos. Então Daniel falou, avisado prudentemente a Arioque, que era o guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios. Daniel falou com ele: por que é tão severo o mandato do rei? Arioque explicou a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, pediu que o rei designasse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Botou a cabeça na guilhotina, por quê? Porque ele tinha um trunfo. Qual era o trunfo dele? Uma ligação com o Eterno. Ele disse: para mim é fácil. Encantador não resolve, mas eu tenho um Deus que resolve, que sabe tudo. Fé, segurança. Segurança.
Nós precisamos saber aonde nós estamos firmes. Nós precisamos saber a quem nós servimos. Não importa o que aconteça, nós precisamos saber o solo onde nós estamos pisando. Eu falo sempre com a Ângela. Eu disse, Ângela, o bom da viagem é quando a gente chega. Porque o nosso propósito, quando saímos de casa, é chegar em algum lugar. O que aconteceu no meio? Se teve, sacudiu o avião, se a aeromoça foi grossa, se isso, se aquilo, não importa. O que importa é que a gente vai chegar. Quando eu entro no avião, eu sei, Senhor, eu te agradeço, que o Senhor está me levando para casa. Eu não sei se é a casa lá de cima ou lá de baixo, mas é o Senhor que está me levando. Ora, se eu sei em que mãos eu estou, para que preocupação? Daniel disse, o negócio é esse, só preciso de tempo para falar com quem sabe. Ele falou com Arioque, eu preciso falar com o rei para me dar o tempo de falar com quem conhece a situação. Olha, a fé nos torna ousados. Ele chegou lá, avisou para os seus amigos que pedissem misericórdia a Deus. E ele foi orar. Primeiro, quando ele tomou conhecimento que a cabeça dele estava na guilhotina, ele foi orar. Foi falar com Deus. Me diga uma coisa. Quem é que manda na sua vida? É quem deu. Você já viu uma coisa? Quando você era pobre, lá no Brasil, você ia assar uma carne. Você fazia um fogareirozinho lá, botava o pavio lá, começava o fogão. O fogo ia crescendo, não era? Mas na hora de fazer o bolinho do aniversário, você apagava a vela. O mesmo sopro que acende a chama, ele apaga a chama. Quem soprou para você ter vida foi Deus. É Deus que sabe quanto demora aquele sopro. Para mim, ele demorou assim, ó. Para outros, mas é ele que sopra. Então, Daniel foi falar com quem sabe. Só quero tempo para falar com quem sabe. E eu sei quem sabe. Ele foi orar. Primeira coisa, no versículo 20 de Daniel 2, ele diz, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. De eternidade a eternidade, ele é eterno, seja bendito, não importa se eu estou com a cabeça na guilhotina, não importa se Nabucodonosor ordenou a minha morte, não importa se eu não sei, o que importa é que Deus seja bendito primeiro de tudo. No versículo 21, é Ele quem muda o tempo e as estações. É Ele quem remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Não adianta querer ficar gritando, espraguejando, amaldiçoando o governo. É Ele que estabelece reis e remove reis. Todos esses que estão aí não estarão. E os que estavam já se foram. Todos nós temos um tempo. Cadê Fidel Castro? Cadê Hitler? Cadê Nabucodonosor? Cadê Alexandre o Grande? Nero, César, Calígula? Essa gente toda virou pó. O que você acha disso? É Deus que estabelece. Tudo no seu tempo. Houve o tempo de Getúlio Vargas. Pessoas precisam. Você já pensou se não tivesse Pilatos? Quem é que ia julgar Jesus? Jesus
por acaso se levantou contra Pilatos? Disse que ele era injusto? Não, olhou para a cara dele e disse: ei, Pilatos, bem assim, o meu reino, o meu, não é deste mundo, não. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, meu reino não é daqui. Pilatos, você está aqui para fazer seu trabalhinho sujo, faça. Para que eu possa fazer o meu lá na cruz, faça o seu aqui. Pronto. E teve o tempo de Pilatos. Teve o tempo de Herodes. Você nunca viu Jesus se rebelar contra esse povo. Você nunca viu Paulo ou Pedro ou essa gente nos deixando um exemplo que nós temos presenciado hoje. Você vê aqui Daniel dizendo que é Deus que estabelece, que é Deus que dá tempo, é Ele que dá sabedoria. No versículo 22, está escrito: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Tudo está revelado diante de Deus. Isso é o reconhecimento deste homem. Olha o padrão, olha a visão, olha o conhecimento que este homem tem de Deus. E agora, no versículo 24, reconhecendo tudo isso, sabendo em que nível ele está do conhecimento de Deus, um rapaz, meus irmãos, Daniel foi ter com Arioque, que estava com a ordem para matá-lo, e disse para ele: não mates os sábios da Babilônia. Misericórdia. Não mates os sábios da Babilônia. Ele não pediu só por ele, não. Ele teve misericórdia por todos. Introduze-me na presença do rei, e eu revelarei ao rei a interpretação. Nenhum outro sábio. Por quê? Porque os outros não tinham conhecimento da grandiosidade, da majestade da pessoa do Deus a quem Daniel servia. Arioque entrou depressa, levando Daniel à presença do rei. Diz para ele: achei um dos filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. O rei olhou para Daniel e disse: Tu podes fazer-me saber o que eu vi no sonho e sua interpretação? Tu, judeuzinho, de nada. Pode? Daniel, eu não sei quanto Daniel media, mas um rapaz de 17 anos, 18, sei lá, respondeu na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas, notícia nova, furo de reportagem ao rei: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são essas. Pronto, eu não queria estar no lugar de Nabucodonosor, porque ele diz: o teu sonho, no teu leito, tu estavas no teu leito, rei. Eu vi, Deus me mostrou. Tu estava no teu leito, não estava sentado na sala, nem passeando no jardim. Deus me mostrou tudo. E o rei agora tem que parar para ouvir. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim foi revelado este mistério. Ele vai e conta
tudo com detalhes. O rei teve que se calar para ouvir. Ele disse: este é o sonho. E agora esta interpretação. Deu tudo. Por quê? Quem foi? Deus pegou o sonho que tinha dado a Nabucodonosor e mostrou o sonho todo para Daniel. E ainda mostrou, e ainda deu para ele a interpretação. Toda. Resultado de quê? Oração. Daniel não teve que fazer um absurdo. Só exatamente se comunicar com o Deus que ele tinha o hábito de se comunicar. Meus irmãos, quando Jesus Cristo vem, ele diz, havia uma conotação diferente no relacionamento de Jesus com o Pai. Os discípulos ficaram impressionados de ver com que facilidade Jesus falava com o Pai. Eu não sei se vocês já observaram. Os judeus têm aqui um quipá. É aquele... Parece um pirijinho que eles botam aqui. Aquilo dali chama quipá. É uma medida. Significa que eu, Edmé, eu sou eu, daqui do chão até aqui. Essa é a minha medida. Daqui em diante é Deus. Então o judeu, quando vai orar, ele tem que botar a mão acima da cabeça. Porque aí ele está falando com o infinito, com Deus que é infinito. Jesus Cristo tinha facilidade de orar com o Pai, dizendo: Pai. Os discípulos ficavam impressionados com aquilo. Eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas eles nunca tinham visto tanta intrepidez, tanta facilidade. Aí um dia, eles disseram: mestre, ensina-nos a orar. A gente quer orar como você ora. E Jesus Cristo, com aquele jeitão dele assim, bem brasileiro, ele disse: tudo bem. Quando orardes, ele não diz se orardes. Quando orardes, dizei: Pai. Ei? Pai. Quando vocês estiverem juntos, vocês digam: Pai nosso. Mas tu, sozinho, entra no teu quarto. Fica à vontade. Fecha a porta, o negócio é secreto. Ora ao teu Pai em secreto. Conta a podridão toda. Derrama o coração. O negócio é segredo entre você e seu Pai. Não é da conta de ninguém. E o seu Pai, que lhe ouve em secreto, lhe recompensará. Eles ficaram perplexos, porque eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento. Nunca tinham ouvido um patriarca chamar Deus de Pai. Nem Abraão, que era amigo de Deus, nem Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, nem Moisés, que falava com Deus face a face. Ninguém. Como é que eu vou chamar Deus de Pai? Pai envolve intimidade. Pense, seu pai na sua presença, e você que é pai, seu filho amanhece e anoitece com você e não fala com você. Você não sabe o que preocupa seu filho. Você imagina o que preocupa seu filho. Ele não lhe pede ajuda. Ele não chega perto de você e bota a cabeça no seu colo. Que desprezo, que indiferença. Quando nós não oramos, nós entramos num estágio de indiferença com Deus. É como se Ele não existisse. Ou se já sabe tudo, faz se quiser. Daniel foi buscar. Nós não vemos um princípio de desespero na oração desse rapaz.
e Deus dá para ele tudo. Você vai ver a vida de Daniel, um homem de oração. Por quê? Porque ele tinha uma base. Ele sabia. Ele não se envergonhava. Ele entrega tudo para o rei. Ele é premiado como chefe dos governadores, dos sátrapas. Isso levanta um período de muita, mas muita perseguição para ele. E por causa disso, ele é levado até a cova dos leões. Está pensando que quando ficou, depois já estava no governo de Dário. Está pensando que ele teve medo? Quando ficou estabelecido, só porque ele tinha o hábito de todos os dias, 3 vezes por dia, subir ao seu quarto lá em cima, abrir as janelas, ficar de joelhos e orar na direção de Jerusalém. Todo mundo sabia que ele fazia isso. Quando saiu a sentença que aquele que adorasse outros deuses que não fosse o rei Dário, os deuses persas, seria lançado na cova dos leões. Está pensando? Ele chegou em casa, continuou sua vidinha. Subiu, abriu as janelas, de joelhos, orava. Foi levado para ser jogado na cova dos leões, desceu lá. O pobre do rei passou a noite, não dormiu, fez jejum, A única pessoa que não dormiu foi o rei. Daniel dormiu, eu não sei se os leões dormiram, ou se eles fizeram barulhinho, cantaram cantiga de niná, mas Daniel dormiu. De manhã, o rei levanta, vai lá, Daniel, quem sabe teus dedos te livraram? Rei, vive eternamente. Não xingou, não brigou, não disse que o rei era assassino. Por quê? O Salmo 123 diz: a ti que habitas os céus, eu elevo os meus olhos. Como os olhos do servo estão fitos na mão do teu Senhor, do seu Senhor, e os olhos da serva estão fitos nas mãos da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos em ti, até que tu te compadeças de nós. É para lá que nós precisamos orar e olhar, meus irmãos. É com o nosso Pai que nós precisamos falar. É Ele que tem a chave e a resolução para todas as coisas. Se não é hora de Deus mudar a situação, Ele muda e fortalece o seu coração para você aceitar a situação difícil. Porque muitas vezes nós não queremos passar por nenhuma dificuldade, eu também não quero. Mas muitas vezes nós precisamos de fortalecimento para passar aquela situação. Quantas perseguições, quantas dificuldades, quantos apertos passei este ano, sem saber por onde ia. Olha eu aqui. Está tudo bem. Eu preciso, primeiro, da segurança daquele que me deu ar para respirar, daquele que me disse, eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Mas nós precisamos saber que o nosso Deus e Pai é Deus de comunicação. Ele é o Deus que faz todas as coisas por intermédio da palavra. Porque sem a palavra de Deus, nada do que foi feito se fez. Então, Ele espera o nosso retorno. Ele quer a nossa comunicação. Ele quer a nossa comunicação. É preciso que você fale com Deus.
para agradá-lo, para perfumar o trono dele. Já vou terminar, mas tem uma cena que eu não posso deixar, não posso roubar de vocês. Capítulo 8 de Apocalipse. Agora, o livrinho do Cordeiro está todo aberto. Entra capítulo 8. A Bíblia diz assim: ao abrir-se o 7º selo, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Bem, vai começar um quadro novo. Entram 7 anjos. 7. Fica lá. A cada um é dada uma trombeta. A cada um é dada uma trombeta. Depois que cada anjo está com a sua trombeta, entra um outro anjo que não faz parte da turma daqueles 7. E este anjo, 8º anjo, ele entra e ele entra com um incensário de ouro. A Bíblia diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Olha o que perfuma o trono de Deus nosso Pai. A sua oração. A minha oração. Quando você não tiver assim um motivo maior para orar, você diz: Pai, eu quero perfumar o teu trono. Eu quero levar perfume diante de ti. Sou eu costumo dizer, a sua neguinha predileta. O que é que eu vou fazer? Eu sou a neguinha predileta dele. Não tem outra que tinha nascido no mesmo dia, na mesma hora, que tenha dado o trabalho que eu dei, então eu sou a neguinha dele. Vou lhe dizer uma coisa. Quem foi que disse que João é o discípulo amado? Foi João. Só. Mateus não diz isso. Marcos não diz isso. Lucas não diz isso. Só João. Então, se João diz, eu posso dizer também. Então, chegue diante de Deus: Pai, aqui está o seu filho amado. Eu sei que o Senhor me ama. Mais uma coisa só. Lázaro estava para morrer. As irmãs mandam um rapaz para avisar Jesus. Vai avisar. O rapaz chega lá e diz para Jesus o quê? Mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Eles não disseram aquele, o rapaz não disse aquele que te ama, não. Aquele a quem tu amas. Quando você for pedir alguma coisa a Deus, diga: vai pedir pelo seu filho? Como é o nome do seu filho? Sim? Como é o nome dele? Davi. Senhor, eu estou diante de ti pelo Davi, a quem o Senhor ama. O Senhor fabricou o Davi a partir de mim no ventre da minha mulher. O Senhor trouxe o Davi para eu criar para o Senhor. Então, o Davi, a quem o Senhor ama, está neste momento se comportando assim. Pede em cima do amor de Deus pelo seu filho. Peça em cima do amor de Deus pelo filho da sua sogra. Peça, porque este amor de Deus, ele é certo, ele é certeiro. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Peça, não peça em cima do seu amor. Senhor, eu te amo. Amo o quê, Senhor? Peça em cima do amor de
Deus por você. Amém? Mas uma coisa é certa: peça, fale, comunique. Até amanhã, se Deus quiser.